Meu nome é Ana Catarina Belotti e hoje apresentarei um seminário baseado no artigo A Revolução dos Bichos, uma leitura pós-colonialista, da autora Ana Flávia de Oliveira. Ele foi publicado em Londrina em junho de 2017 e apresentado nos Anais Eletrônicos do 10º Colóquio de Estudos Literários, Diálogos e Perspectivas. Nesse artigo, a autora analisa trechos do romance A Revolução dos Bichos, escrita por George Orwell e publicada em 1945, pelo viés pós-colonialista e suas críticas, comparando os acontecimentos e relações do livro com as relações existentes entre metrópole e colônia, e como o colonialismo e suas características influenciaram em obras escritas fora até mesmo do contexto em que essa relação de dominado e dominador existia de forma declarada. Bom, A Revolução dos Bichos é um romance satírico que foi publicado em 1945 por Eric Blair, sob o pseudônimo de George Orwell. Interessante falar que, inicialmente, a obra tinha o subtítulo A Fairy Story, que traduzindo seria um conto de fadas. E como todos nós sabemos, um conto de fadas sempre nos revela uma moral ao final da história. E com Revolução dos Bichos não foi diferente. Bem resumidamente, o livro ele conta a história de alguns animais que viviam em uma fazenda solar, e se sentiam explorados pelo seu dono, Sr. Jones. Por isso, motivados pela visão ocorrida em um sonho do porco major, os animais decidem fazer uma revolução e expulsar os humanos da fazenda, com o intuito de viver a igualdade entre eles. Ao longo da narrativa, é possível ver que essa tão sonhada igualdade nunca chega. Após a expulsão dos humanos, os porcos, ditos os mais inteligentes, acabam tomando o poder da fazenda, dando ordens a outros animais e sempre fazendo decisões que vão os favorecer. E ao final do romance se tornam mais exploradores quanto os humanos. Essa narrativa poderia ser lida apenas como uma fábula, mas pelo momento em que foi escrito, é inevitável você não assimilar os acontecimentos. E qual foi esse momento? Foi o momento pós-Revolução Russa, onde a Rússia era socialista. A Revolução Russa nada mais foi do que uma onda de manifestações populares contra o governo de César Nicolau II, que acabou por tirá-lo do poder e acarretou em uma guerra civil entre bolcheviques e mencheviques. Após a Revolução, os bolcheviques conseguiram o poder, e assim como em A Revolução dos Bichos, todos são iguais e têm o mesmo objetivo. Porém, após a morte de Lenin, um dos líderes, deixa Stalin, o outro líder, no poder, que o leva a liderar de forma totalmente contrária. É possível pensar, então, que o livro se utiliza da literatura para fazer essa analogia e crítica ao momento histórico. Ambos, em certo ponto, utilizam e reproduzem a dominação, resistência, subordinação, que são os princípios do colonialismo. Agora, sobre uma ótica pós-colonial, temos a semelhança entre a fazenda solar e um país dependente da metrópole. Por exemplo, quando o porco major discute como é a vida dos animais que vivem para produzir alimentos para os humanos, percebemos que o homem é uma analogia à metrópole, enquanto os animais, as colônias que são exploradas. Porque, da mesma forma que os animais buscam se libertar dos homens, as colônias buscavam se libertar de suas metrópoles, com o intuito de ter liberdade, assim como na obra A Revolução dos Bichos. Países como Angola, Estados Unidos e o México entraram em uma guerra civil para conquistar sua liberdade econômica da metrópole. E a mesma coisa se passa no livro, com a guerra entre os animais e os humanos pela busca da liberdade. A expulsão dos humanos, representando a expulsão do César Nicolau II do poder, ou também a expulsão, entre aspas, do comando da metrópole sobre a colônia, até o fato de mudarem o nome da fazenda, de Fazenda Solar para Fazenda dos Bichos, e criarem os 7 mandamentos, pode se assemelhar às novas leis que esses países estipulam após a sua liberdade. E a troca de nomes, normalmente adicionando a palavra república, para marcar a nova fase governamental. Também o comando dos porcos, que após a expulsão dos humanos faz analogia ao comando dos bolcheviques na União Soviética. E, nesse sentido, podemos até analisar o discurso dos porcos como um discurso de dominação. Como, por exemplo, no trecho, abre aspas, todos os domingos, às 10 horas, os animais reuniam-se no grande celeiro para receber as ordens da semana. Napoleão lia as ordens da semana num áspero estilo militar, e, após cantarem uma única vez Bichos da Inglaterra, os animais se dispersavam. Fecha aspas, Orwell, 2007, página 49 a 50. Esse ritual acontecia como forma de venerar os porcos que estavam no comando. E essa mudança de hábitos ocorre devido à ideologia que é imposta sobre os animais, assim fazendo com que as relações hierárquicas se estabeleçam. Mas nem todas as ideologias implantadas pelos porcos foram aceitas pelos animais. Por que não? Bom, assim como acontece nas revoluções e nas colônias dominadas pelas metrópoles, as ideologias e as dominações impostas não são aceitas em primeiro momento por todos. Sempre terá um grupo que vai expressar sua indignação. E, em A Revolução dos Bichos, a resistência aparece num momento muito interessante, como quando as galinhas, que se rebelam após receber a notícia que todos os seus ovos deveriam ser entregues a Napoleão. Elas protestam, dizendo que tomar-lhes os ovos era crime, e criam algo parecido com uma rebelião. O método utilizado por elas foi voar para o telhado e de lá botar seus ovos, que vinham a quebrar no chão.
Napoleão, então, cortou a ração das galinhas e disse que se algum animal desse comida, seria condenado à morte. Essa história se assemelha ao infanticídio cometido em Beloved, de Toni Morrison, em 1987, que é uma escrava dos Estados Unidos que prefere perder seus filhos a vê-los se tornarem escravos. O infanticídio é também uma forma de resistência. Abre aspas. Elizabeth Fox Genovese considera que o assassinato, a automutilação e o infanticídio são a dinâmica psicológica profunda de toda resistência. Fecha aspas, Baba, 1998, página 39. Ou seja, resistir muitas vezes demanda ações que podem prejudicar o próprio oprimido. Além da resistência, podemos encontrar também, em A Revolução dos Bichos, exemplos de transculturação, que, segundo Ortiz, abre aspas, expressa melhor as diferentes fases do processo transitivo de uma cultura, porque este não consiste apenas em adquirir uma cultura, mas implica também, necessariamente, a perda ou desligamento de uma cultura precedente, que poderia ser chamada de uma parcial desaculturação. A transculturação pode claramente ser observada em A Revolução dos Bichos, quando os porcos, que antes abominavam todo e qualquer comportamento dos homens, adotam hábitos que antes eram exclusividade deles. No início, tinham um discurso de que todos os hábitos do homem são maus, mas aí, depois de um tempo, após assumirem o poder, eles começam a reproduzir hábitos que antes eram praticados apenas pelos humanos. Os porcos se apropriam da cultura dos humanos de tal forma que ela sobrepôs a cultura anterior, porém continuavam a ser porcos, então alguns hábitos de sua natureza continuaram a existir. A transculturação é outro aspecto do pós-colonialismo, que assolou principalmente países colonizados. As culturas que antes já existiam foram menosprezadas para que a cultura dos colonizadores europeus fosse a preferida. O mesmo acontece na obra A Revolução dos Bichos, já que a cultura dos animais, que antes eram dominados pelos humanos, é depreciada para que a cultura do homem seja engrandecida, mesmo que pelos porcos, que mesmo sendo animais, agora estavam na posição de dominador. Lendo a obra, todas as ações dos porcos nos levam a entender que seu único objetivo era a dominação e o poder, o que claramente pode ser relacionado com as relações entre metrópole e colônia. Quando as colônias ousavam até em questionar ou se mostrar contrária a certa situação, poderia correr o risco de serem castigadas com mais trabalhos, tudo para que a hierarquia se mantivesse forte. O trecho, abre aspas, todos os hábitos do homem são maus, fecha aspas, Orwell, 2007, página 15, também pode ser entendido como um exemplo de alteridade, já que a alteridade no pós-colonialismo tinha como intuito depreciar tudo o que vem do outro. Logo, quando os bichos acreditaram que tudo que vem do homem era ruim, então não deve fazer parte da cultura deles. Refletindo sobre as características dos porcos antes e depois do poder, é possível ver que os animais antes dominados e oprimidos tornam-se opressores e dominadores ao atingir o poder, o que significa que os colonizados assumem a mesma postura dos colonizadores assim que possível. Ao final, a autora conclui que essa é apenas uma das possíveis leituras desse texto, já que existem inúmeras análises e interpretações diferentes, e que todas juntas nos auxiliam a interpretar o livro melhor ao invés de limitá-lo. Agradeço a atenção de todos e espero que tenham gostado.